Senhor, meus irmãos. É sempre um privilégio muito grande estar mais uma vez aqui para a gente estar juntos aprendendo a palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jonatas Brasil e pela misericórdia de Deus nós estamos há 20 anos fazendo missões urbanas na cidade do Rio de Janeiro, numa comunidade chamada Pedreira, no bairro de Costa Barros. Deus tem nos colocado ali e ali estamos, pela misericórdia de Deus, fazendo a obra do Senhor até que Ele volte. A pedido de alguns professores da Escola Bíblica Dominical, nós estamos antecipando o estudo da revista, porque alguns professores pediram para que fosse antecipado, a fim de que este vídeo também servisse de suporte, de apoio e de um suporte pedagógico a esses professores também. Então, por esse motivo, a gente está deixando aqui esta aula que vai auxiliar também aos professores da classe adulto da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a nossa revista, que fala sobre a carta aos Efésios. E esta revista tem sido uma bênção. Tem sido uma sequência de estudos maravilhosos que nós estamos tendo. E se você não teve a oportunidade de acompanhar, eu sugiro que depois você entre na página da igreja, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, e assistam às aulas. Nós estamos estudando toda a carta aos Efésios. Efésios é uma carta que tem 6 capítulos, e nós já passamos 4 domingos estudando essa carta. Então, e hoje nós vamos estudar o capítulo de número 2 da carta aos Efésios. Tem sido uma sequência de estudos maravilhosos, nós temos aprendido muito com o nosso apóstolo amado e querido, nosso apóstolo Paulo, e eu sugiro que você não perca essa oportunidade de estar revendo os nossos estudos. Está tudo gravado, você se inscreve lá no nosso canal, você compartilha o vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilha lá, curta, se inscreva e assista todos os módulos, todas as lições. Temos lá a lição 1, 2, 3, 4 e hoje nós vamos estudar a lição de número 5. Então eu peço que você neste momento separe do seu tempo, pegue a sua Bíblia ou a sua revista. Se você não tiver a sua revista, você pode também fazer uso da sua Bíblia e abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos começar pelo primeiro versículo deste capítulo de número 2. Esta lição tem por título: Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Nada mais é que vamos nos aprofundar no que na teologia nós chamamos de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então isso praticamente é sobre tudo, esse é o nosso tema central, praticamente é sobre tudo isso que nós vamos falar. Está envolvido nessa área do conhecimento bíblico e teológico chamado soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. E o nosso texto áureo se encontra em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 4 até o versículo de número 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em suas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 5, é o texto áureo dos nossos estudos. A verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna.
Então é sobre isso que vamos falar aqui neste momento. O que eu peço, né, é um pouquinho da sua atenção, que eu não tenho o hábito de ler a revista, né? Eu sou professor e eu acho muito cansativo fazermos a leitura da revista, até porque não é o fato de eu não ler a revista aqui com os irmãos que eu a não tenha lido antes. Muito pelo contrário. Eu li, se você puder ver as minhas anotações aqui, eu fiz as minhas anotações, eu li toda a revista, né? Está tudo aqui anotado, né? As minhas observações, as minhas dúvidas, os meus questionamentos. A revista é muito importante, né? Os comentários do nosso pastor, que é o comentarista, o pastor Douglas Batista, são comentários maravilhosos e servem de base para o aprofundamento do nosso estudo. Como eu suponho que você tenha essa revista na sua casa, esteja com essa revista disponível 24 horas na sua mão, eu então abro mão da leitura aqui, dos comentários, e embora muitas coisas que eu venha falar para vocês aqui estão escritas também no comentário. Então, por isso que eu não faço a leitura da revista, mas fiquem tranquilos que tudo que vai ser falado aqui, se você depois, após a aula, pegar a revista para ler, eu espero que você não leia a revista agora, quando nós estamos estudando, mas depois você pode pegar a revista e você vai ver que tudo que a gente vai falar aqui está registrada nessa revista e você pode se aprofundar nos seus estudos aí. Então vamos começar o nosso estudo. Está preparado aí? Nós vamos começar aqui, né, falando do versículo de número 1. Então, capítulo 2, versículo de número 1. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Há um conectivo e, há uma palavrinha e aí, por quê? Porque no texto original da Bíblia não existe capítulo e versículo. Capítulo e versículo foram invenções que foram colocadas depois na Bíblia. Então, o capítulo 1 ele está ligado ao capítulo 2 de uma forma direta, entendeu? Por isso que para você começar a estudar o capítulo 2, você tem que ter uma sequência no seu pensamento. Você já deveria ter estudado o capítulo 1. Porque no original a carta, né, é num pergaminho só e é direto, não tem capítulo, não tem versículo, é um texto direto. Então você precisa entender o contexto do que está sendo falado, até para você entender a linha de pensamento, né? Então começa o capítulo 2 no versículo 1, que na realidade não existe, né? É só mais um pedaço da carta que nós vamos estudar, dizendo assim: E nos vivificou quem? Jesus Cristo. Nos vivificou estando vós mortos em ofensas, em pecados. Então, a primeira ideia que o apóstolo Paulo está construindo aqui no seu texto, ao escrever esta carta, é a ideia que na teologia nós vamos chamar de depravação total. O que seria depravação total? O pecado ele entrou de uma forma tão avassaladora no meio da humanidade, não só no meio da humanidade, mas no mundo como um todo, e também no meio do reino animal, no reino vegetal, né? E também, até porque não dizer também no reino mineral, houve uma depravação, né? Um pecado, houve uma depravação muito grande em todos os reinos. Então ele está falando, o apóstolo Paulo está falando exatamente isso, né? Que Deus nos vivificou estando nós mortos em nossas ofensas e nossos pecados. Então, entender essa questão, a consequência do pecado, do primeiro casal, do primeiro homem, da primeira mulher, e as consequências que isso trouxe para o mundo e para todo o sistema, né? A gente começa a entender a situação e a gravidade da situação. Então vamos
entender e vamos conceituar essa situação e esse estado e a depravação total do mundo. Então, todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Roma, aos Romanos capítulo 3, versículo 10, 12, ele diz assim, ó, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Observa a ênfase que o apóstolo Paulo dá agora a outra carta à igreja de Roma, que ele fala exatamente isso, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele vai falar isso em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, olha essa universalidade, todos, essa generalização, todos pecaram destituídos. Não há um justo sequer. Então é isso que é o conceito teológico da depravação total. E ele continua dizendo mais. E essa questão da depravação total não está fundamentada só no Novo Testamento, não. Mas se você for ver, ela também está fundamentada no Antigo Testamento. Porque Salmos, nas escrituras hebraicas, Salmo 14, versículo 22, eu vou ler para você, diz assim, ó, o Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmo capítulo 14, versículo 2 e 3. Vejam vocês aí que a depravação total da raça humana, e por que não dizer da natureza, e ela está respaldada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Se você for olhar o profeta Isaías, então, Isaías 64, 66, eu também vou ler para você, diz assim, ó, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Veja que o profeta Isaías ele foi mais enfático, e o profeta Isaías vai dizer que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Isso é muito forte, porque falar em trapo de imundícia era exatamente o que as mulheres usavam durante o seu período menstrual. Aqueles panos, que eram colocados antes de se criar um absorvente, as mulheres usavam uns panos, e aqueles panos que eram colocados na mulher, e ao haver a contaminação com sangue, era chamado de trapo de imundícia. Ou seja, trazendo para na nossa linguagem de hoje, o que você chama de justiça humana, o conhecimento humano que você pode definir como sendo justiça, para Deus é um absorvente sujo. Isso é forte. Isso é muito forte. Para Deus é um absorvente sujo. Então, que situação, Aquilo que chamamos de bem não é o bem. Aquilo que nós humanos chamamos de justiça, o nosso conceito de justiça está tão abaixo, o nosso conceito de justiça está tão aquém do que precisava ter, que para Deus é como um trapo de imundícia, um absorvente sujo. Olhando por essa perspectiva, quem poderá se salvar? E vai ver que entra a pessoa bendita do Senhor de Jesus. A gente está nessa condição, a humanidade toda, e quando eu digo não só o homem, mas todo o reino, porque o pecado também, houve mutação genética no corpo humano, houve mutação genética também no reino animal, no sistema, na cadeia alimentar. Realmente afetou tudo, afetou toda a área, todas as áreas, todos os saberes foram afetados
com a queda do homem. E diante disso, Romanos 6, 23, Paulo vai falar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vejam vocês, que situação complicada. O que chamávamos de bem não era o bem. O que chamávamos de justiça não era justiça. E o que necessitava e o que nos restava é apenas o salário do pecado, que seria a morte. Então a dívida, irmãos, era muito alta. Não tinha como pagar. Agora, olha que coisa interessante, né? Estávamos mortos em nossos pecados e nossas ofensas. Esta era a situação da humanidade antes de conhecer a Jesus. Morta nos seus ofensas e pecados. Ofensas aqui significa pisar em falso, mas pisar em falso sabendo que está pisando em falso. Pisar em falso sabendo. E pecado aqui está no sentido de errar o alvo. Estávamos como ovelhas desgarradas rumo ao precipício, rumo à destruição. Mas aí vem a palavra que diz assim: mas Ele nos vivificou. Glória a Deus por isso, né? Quem que nos vivificou? Através da pessoa bendita de Jesus Cristo, nós recebemos a vida novamente. Porque vivificar significa dar a vida. Vivificar significa dar a vida. Então, estávamos como mortos-vivos. Vivíamos, mas estávamos mortos. Então eram vivos mortos. E aí Jesus vai e nos dá a vida. E como Jesus nos deu a vida? Olha, da mesma forma como Ele soprou, Deus soprou nas suas narinas e te deu a vida, o fôlego de vida, e você está vivo, da mesma forma o Espírito Santo de Deus também, em um determinado momento da nossa vida, Ele soprou em nosso coração um fôlego de uma vida onde nós tivemos a oportunidade de nascer de novo. Nascer do alto, como disse a palavra que Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer do alto. Jesus disse a Nicodemos essas palavras. Então olha que interessante, está falando aqui de um novo nascimento. O primeiro nascimento é o nascimento natural, que nascemos no hospital, saímos do útero materno, e esse nascimento é chamado de nascimento da carne, o nascimento do sangue. Mas, além desse nascimento, e após esse nascimento, que vamos dizer que é um nascimento natural, essa pessoa continua morta. Eu não sei se você está me entendendo o que eu quero dizer, mas apesar da pessoa estar viva, fisicamente falando, apesar do neném nascer com vida, estar respirando, você vê que o neném está ali, está com vida, está respirando, o oxigênio está entrando, o gás carbônico está saindo, você percebe que ali tem uma vida ali, mas aquela vida pode continuar morta. A criança pode crescer, o adulto pode crescer, o adolescente pode crescer, chegar um jovem, uma fase adulta e continuar morto. Se o Espírito Santo de Deus não soprar sobre ele o espírito de vida para gerar um novo nascimento. Olha a importância de se nascer de novo. Tá vendo aí? Então, durante a nossa vida cristã, nós nascemos duas vezes. A primeira vez nós nascemos na maternidade, no hospital. É um nascimento natural. E a segunda vez que nós nascemos foi quando Jesus soprou sobre nós o Espírito de vida e nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e iniciamos o nosso segundo nascimento. Nós nascemos de novo. E esse dia foi um dia maravilhoso. Creio que cada um de nós devamos lembrar o dia em que fomos tocados pelo sopro do Espírito de vida.
Você se lembra o dia que o Espírito Santo de Deus te tocou, que você sentiu o toque do Espírito Santo de Deus e naquele dia você nasceu de novo? É interessante notar, irmãos, como é que a palavra de Deus não mente, né? A gente pode fazer uma analogia, uma comparação entre um primeiro nascimento e o segundo nascimento. E você vai ver uma coisa muito interessante. Quando o neném nasce, a primeira coisa que o neném faz é chorar. Não é verdade? Porque quando o oxigênio entra nos pulmões da criança, né, e ele passa a inspirar o ar pela primeira vez, é uma dor terrível, porque o oxigênio ele entra queimando, né, abrindo pela primeira vez a traqueia, abrindo os alvéolos pulmonares, abrindo os pulmões pela primeira vez. Então o ar entra queimando o oxigênio, ele entra queimando, então a criança ela chora, a dor, ela chora quando ela nasce. Mas esse é um nascimento natural. Mas se você comparar o nascimento natural com o nascimento espiritual, que também é necessário que nós nasçamos de novo, você vai ver que acontece a mesma coisa. No dia que Jesus Cristo te tocou, no dia que você sentiu o sopro do Espírito Santo entrando na sua vida, não são raros os casos que nós temos de pessoas que vão até o altar de Deus e começam a chorar. E vão chorando. Choram, choram, choram o tempo todo diante do altar de Deus. E não é nenhum crime chorar. O choro, o quebrantamento pelos seus pecados, pelos seus erros, ali diante do altar de uma igreja, aquele choro simboliza um nascimento de uma nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, né? Mas é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 1. Jesus nos deu a vida novamente. Jesus soprou o espírito de vida sobre nós. Porque se ele não tivesse feito isso, nós seríamos vivos mortos. Ezequiel 37 teve uma visão que eu quero ajudar a colocar aqui para a gente compreender melhor isso. Ezequiel teve a visão. E a visão diz que eis que olhei e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele por eles, por cima, mas não havia neles o espírito. E Jeová me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um grande exército em extremo. Ezequiel 37, de 8 a 10. Essa visão que Ezequiel teve, essa visão é exatamente o que acontece no mundo espiritual. Se a gente fosse olhar num olhar espiritual, quando o pregador está pregando a palavra de Deus, ele está sendo um profeta, como o profeta Ezequiel foi. E quando ele prega, ele está profetizando vida. E se você fosse olhar num olhar espiritual para dentro da igreja ou para aquela área ao ar livre em que está o alcance do pregador, você iam ver muitos mortos. Sim, mesmo que esteja vivo, comendo, conversando ou ouvindo, mas estão mortos. Estão mortos. O pecado tirou neles a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de entender a voz de Deus. Então é como se o pregador estivesse falando para mortos. E isso seria um absurdo se nós não tivéssemos entender que o Espírito Santo de Deus atua nesse momento. Imagina você chegar num velório e no velório você chegar perto do caixão onde está o defunto e você começar a dizer pro defunto, olha, você precisa ser uma pessoa boa, você precisa melhorar, você precisa neste momento, você começar a pregar, fazer um discurso. Por mais bonito que fosse seu discurso, por
maravilhoso que for o seu discurso, por mais poliglota que você seja, por mais você vai falar, vai falar, vai falar, e o morto vai continuar morto, porque morto não ouve, morto não fala, morto não entende. Você está falando ali, mas o morto não entende. Primeira coisa, para a pessoa entender, ela tem que estar viva. E é aí que entra o Espírito Santo de Deus. Então, quando o pregador está pregando, acontecem coisas tremendas no mundo espiritual. É nós que não entendemos. Estamos mortos, espalhados por toda parte. Os vivos que estão mortos, né? E o pregador começa a pregar a palavra de Deus, a palavra de vida. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus, ele vai e gera vida no coração daquela pessoa. E aquela pessoa, então, ela ativa nela o seu livre-arbítrio. Ela vai ter o seu livre-arbítrio ativado. Agora ela vai entender. Primeira coisa que tem que ter um entendimento. Ela vai entender se ela vai querer seguir a Jesus ou ela vai dizer, não, eu quero voltar a dormir. O sono da indolência, eu quero voltar a viver a minha vida antiga. Então, o Espírito Santo ativa, é pregado a palavra, vem o vento do Espírito, a pessoa ela se torna possível. É como, irmão, o Espírito Santo Deus traduzisse. Se eu pregar em grego aqui, você não vai entender. Se eu pregar em aramaico aqui, você não vai entender. Mas se eu pregar e alguém traduzir na sua língua, você entende. O Espírito Santo Deus é como esse tradutor. Agora, o tradutor traduziu, deu vida, você entendeu o plano de Deus, você entendeu o que Deus quer para a sua vida, e aí você tem duas opções. Ou você aceita e vai lá na frente chorando, derramando suas lágrimas, e você vai nascer de novo naquele momento, é o sinal do seu nascimento, ou você diz, não, eu não quero, você rejeita. Né? É essa graça irresistível que nós entendemos que nós não tínhamos condição nenhuma de compreender os mistérios de Deus, que com a ajuda do Espírito Santo foi possível entender o plano de Deus para a nossa vida, e que nós tivemos a decisão de acatar ou não, de aceitar ou não essa proposta que o Espírito Santo de Deus colocou em nosso coração. Continuando aí, a leitura do texto, agora no versículo de número 2, diz assim, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Veja bem, a partir do versículo 2, Paulo vai falar sobre 3 monstros. Sim, para você entender melhor, eu estou fazendo essa analogia. Ele vai falar sobre, ou até mesmo um monstro de 3 cabeças, a partir do versículo 2. E quais são as 3 cabeças desse monstro? Só para você entender melhor. Esse monstro de 3 cabeças, ele começa, a primeira cabeça desse monstro, está no versículo 2, fala assim, em quem noutro tempo andastes no curso deste mundo. É o mundo. Mundo. Circula a palavra mundo aí. Essa é a primeira cabeça do monstro. E a segunda cabeça do monstro, continua, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Opa, sinaliza aí na sua Bíblia, o diabo, a segunda cabeça do monstro. E a terceira cabeça do monstro, está no versículo de número 3, que diz assim, ó, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne e na vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Ei, sabe quem é a terceira cabeça do monstro? Se olha no espelho, é você, sou eu, é o meu ego,
é você. Então, esse monstro que nós temos que vencer, ele é um monstro de 3 cabeças. A primeira cabeça é o mundo, a segunda cabeça é o diabo e a terceira cabeça somos nós mesmos. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas 3 cabeças. Vamos falar a primeira cabeça, que fala sobre a cabeça do mundo, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então, primeira cabeça do monstro, o mundo. Agora, cuidado com essa palavra mundo na Bíblia, irmãos. Cuidado com a palavra mundo, porque, infelizmente, do grego para o português, o grego é um idioma muito rico. E algumas palavras que tem no grego, nós não encontramos na língua portuguesa. E aí, para 2 palavras do grego, na hora de traduzir, nós só conseguimos encontrar uma palavra na língua portuguesa. E essa palavra mundo, ela tem 2 significados. Então, nós precisamos entender bem. É igual, por exemplo, na língua portuguesa, quando eu falo a palavra manga. Manga, o que você pensa quando eu falo da manga? Manga. Você pode pensar em manga fruto, né, a manga do pé da mangueira. Você pode pensar em manga, a manga da camisa, não é isso? Então, tem vários significados. Uma palavra com 2 significados. E aqui também, na Bíblia, a palavra mundo, na língua portuguesa, ela vai ter 2 significados. Cuidado, porque João 3,16, Jesus diz assim, ó, porque Deus enviou o seu Filho amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. É o versículo mais famoso da Bíblia, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Presta atenção. Agora, lá em João, 1 João, capítulo de número 2, versículo 15, o apóstolo vai dizer assim, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Então, enquanto o versículo fala que Deus amou o mundo, no outro fala assim, não ameis o mundo. Estranho, não parece que tem uma contradição nisso daí? Um diz, Deus amou o mundo, outro fala, não ameis o mundo. É porque essa palavra mundo, na Bíblia, ela tem 2 significados. E aqui, nesse contexto, quando fala que em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, não é o mundo físico, não é o mundo visível, não é o planeta Terra, não é as árvores, as plantas, os animais, as pessoas, não é. Esse mundo que está falando aqui é um mundo invisível. É um sistema de coisas que são contra Deus. É um sistema de valores, de ideias, de princípios que são contrários à palavra de Deus. E esse é o mundo aqui que está dizendo aqui, né? Então, esse mundo invisível, isso quer dizer que a gente pode traduzir como sistema de coisas que se opõem contra Deus, que está em volta do mundo visível, do mundo físico, é o que fala aqui sobre a necessidade da gente se separar deste mundo, se afastar deste mundo. Nesse mundo invisível, nesse mundo espiritual, que não é o mundo natural, que não é o planeta Terra, né? É um mundo espiritual, é um sistema de coisas que se opõe contra Deus. Não tem árvore, não tem planta, não tem pessoas. Esse mundo ele é composto por ideias, ele é composto por princípios, ele é composto por valores. Né? Nele há o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Né? E essa primeira cabeça desse monstro, o mundo, ele tem como ganhar, tem como vencer, cortar. Né? A gente nos separar do mundo, desse mundo, nos afastarmos deste mundo, já é uma grande possibilidade da gente vencer. Né? É como se a cabeça desse monstro ela tivesse um ângulo de destruição. E se você estivesse fora deste ângulo, ela não podia lhe fazer mal algum. Né? É como se fosse um cachorro amarrado numa corrente. Você pode ir chegando perto e chegando perto, até uma determinada distância, até onde que a corrente segura o cachorro para ele não te morder. Né? Então ele vai rodar, mas ele não te atinge, porque ele é limitado. Então, a primeira cabeça, eu acho que
é uma das cabeças mais fáceis desse monstro de se vencer, é você se afastar do mundo, se separar do mundo, que é o processo de santificação. Mas vamos falar sobre a segunda cabeça desse monstro. A segunda cabeça diz aqui, ó, segundo o príncipe da potestade do espírito, que agora opera no filho da desobediência. Aqui o apóstolo Paulo está falando que agora o monstro agora é o próprio diabo, né? É o adversário, é Satanás, é o acusador, né? E esse espírito mau, ele tem um grande poder para influenciar os filhos da desobediência. Porque aqui diz aqui, ó, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, peraí, tem filhos da desobediência? Por que a Bíblia fala filhos da desobediência? Porque lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim, ó, mas a todos quanto receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Então, a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, algumas pessoas, né, pensam equivocadamente que qualquer pessoa é filha de Deus. Ah, eu preciso tirar férias porque eu também sou filho de Deus. Ah, eu preciso de um salário maior porque eu sou filho de Deus. A gente ouve muito isso, né? Mas, pela palavra, segundo a Bíblia, só é filho de Deus aquele que recebe a Jesus Cristo. A todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Ora, então peraí, nem todo mundo é filho de Deus? Não. Biblicamente falando, não. Ué, pastor, então peraí, eu não estou entendendo. Se uma pessoa não é filha de Deus, ela é filha de quem? Se uma pessoa ela não recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, ela não é filha de Deus. Ela é chamada aqui pela palavra de filho da desobediência ou filho da ira. Né? Filho da desobediência ou filho da ira. E diz aqui a palavra que sobre estas pessoas há legalidade para que o diabo ele opere na vida dessas pessoas, é o que está dizendo aqui. Então a gente vê que nem todo mundo é filho de Deus, a gente vê que quem rejeita Jesus Cristo, quem rejeita a graça, quem rejeita esse sopro de vida, ele vai se tornar filho da desobediência, chamado na Bíblia de filho da desobediência ou filho da ira. E a gente está vendo aqui também que o diabo ele opera nos filhos da desobediência, mas não pode operar nos filhos de Deus. É bom que a gente entenda isso, né? Porque às vezes muitos cristãos, muitos servos de Deus, muitos cristãos, muitos filhos de Deus vivem uma paranoia muito grande de que tudo é o diabo. Meus óculos sumiu, o diabo escondeu para eu não ir na igreja. Sabe, tem umas paranoias assim, que eu fico às vezes preocupado, né? Aí a pessoa, o cristão, o servo de Deus, né? A pessoa, filha de Deus, ficou doente. Aí a pessoa bota a mão na cabeça, sai demônio, demônio da doença, sai desse corpo, que esse corpo não te pertence. Como assim? Acho que falta aí conhecimento, entender que a operação de Satanás são para os filhos da desobediência. Mas o que diz a palavra de Deus aqui em 1 João capítulo 5, 18? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então é impossível ser um filho de Deus possesso. É impossível o diabo tocar num filho de Deus. Você está entendendo por aí? Mas o caso de Jó. No caso de Jó não se aplica, porque o caso de Jó é um caso à parte. Houve ali uma disputa entre Deus e o diabo com relação a Jó. Mas aqui diz, quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Então a gente tem, como servo de Deus, a gente tem que tomar posse disso.
parar, sabe, com essa coisa que achar que o inimigo está tocando no meu filho, o inimigo está tocando nas coisas da minha casa, o inimigo está destruindo. Que isso, irmão? Que isso? Isso não é isso que a Bíblia diz. Ou então você não é filho de Deus. Ou você é ou você não é. Porque quem é filho de Deus, o maligno não toca. Não toca. Ele não vai tocar. Então descansa, sabe? A gente vê cada coisa absurda. Pessoa, homem de Deus, mulher de Deus, sabe? Vive uma vida libada, trabalha de uma forma que se desenvolve espiritualmente e achando que o inimigo está botando doença nele, está botando doença no filho dele, que o inimigo... Não, de maneira nenhuma, não é isso que a palavra de Deus fala. Então aqui eu falo que o diabo, esse monstro, a segunda cabeça do monstro, ele opera nos filhos da desobediência. Amém? Então vamos entender. Para nós, a autoridade do nome do Senhor Jesus. Por isso que Deus deu o poder à igreja. Então como é que vence essa cabeça? Essa cabeça, você vai vencer ela com poder e autoridade que Jesus Cristo lhe deu na cruz do Calvário. Então, no nome de Jesus, se sujeitam a todos os espíritos e a todos os demônios, se sujeitam no nome do Senhor Jesus. Então, nós sabemos como decepar essa cabeça, nós sabemos como derrubar esse dragão, nós sabemos como cortar essa cabeça pelo poder da autoridade do nome de Jesus. Então, pelo nome de Jesus, a ação demoníaca, a ação maligna, ela é cortada pelo poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Porque Deus o exaltou soberanamente, que deu um nome que está acima de todos os nomes, e que todos os joelhos se dobrem, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Todos os joelhos se dobrem e confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o nome de Jesus, ele dá autoridade para vencer essa segunda cabeça. E agora a terceira cabeça, ele vai falar aqui no versículo de número 3, onde que ele começa a falar do testemunho dele mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer, entre os quais nós quem? Nós os judeus, porque ele era judeu, ele vai dizer, nós os judeus, né, também andávamos segundo o desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros, também como gentios. Então, a partir do versículo 3 agora, o apóstolo Paulo vai começar a falar do testemunho da vida dele. E ele começa dizendo que os judeus, ele se inclui esse nós, aqui esse nós é os judeus, que ele era judeu, entre os quais nós judeus também andávamos segundo o desejo da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os gentios, como qualquer outra pessoa também. Então ele não excluiu nem os judeus, né, que tinham a lei, que tinha Moisés, que tinham a lei moral, que tinha a lei cerimonial. Nem os judeus não foram excluídos, né, dessa condenação. Ele se inclui, ele se coloca ali. Nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne do nosso pensamento. E agora nós vamos enfrentar a terceira e última cabeça desse monstro. Sabe quem é? Sou eu, é você. É por isso que existe um sábio que diz assim, conheça-te a ti mesmo. Olhe-se no espelho. Conheça-te a ti mesmo. Você olha no espelho. Existe um monstro dentro de você. Existe uma carne com todos os desejos e sentimentos que, se você não alimentar o seu espírito, essa carne se fortalece. Um sábio uma vez diz que entre nós vivem dois lobos. Um lobo do bem e o lobo do mal. E aí perguntaram ao sábio, mas
quem vai vencer essa briga? O lobo do bem ou o lobo do mal? E o sábio, muito sábio, disse para aquele seu discípulo: o lobo que vai vencer é exatamente o lobo que você alimentar. Então, entre nós, há uma batalha entre a carne e o espírito. São dois lobos que batalham, que brigam. E quem vai vencer? Aquele que eu alimentar. Essa parábola dos lobos é muito ilustrativa. A gente entende isso de uma forma muito clara. E exatamente o que está dizendo aqui. Você derrota o mundo se afastando dele. Você decepa a primeira cabeça. Você derrota Satanás pelo poder que há no nome de Jesus. Mas agora você enfrenta a última cabeça. E essa é a mais terrível de todas. Esse monstro que deve viver aprisionado dentro de nós pelas cadeias da força do Espírito Santo, que deve sobrepujar sobre a nossa carne. E quando eu digo carne, é exatamente o que o apóstolo falou: vontade da carne e dos pensamentos. Tá vendo aí? Tá vendo aí como é que a coisa é séria? Cada dia você tem que matar a união. Cada dia você decepa a cabeça. Vem o mundo, você se afasta dele, você foge dele. Vem o diabo, você o repreende em nome de Jesus. Mas e a terceira cabeça? E aí dentro do seu coração? E aí dentro da sua mente? Dentro de você? Como é que está esse monstro aí? Choca a gente, né? Choca, mas é verdade. É verdade. É por isso que Jesus vai falar o seguinte aqui, ó, em Marcos capítulo 8, versículo 34. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo. Não dê ouvido às suas paixões. Não dê ouvido às suas vontades. Cuidado com os seus pensamentos. A cada momento, a cada hora, você tem que dizer não. Não vou fazer. Não é isso que Deus quer para a minha vida. Não é isso que eu vou fazer. Negue-se a si mesmo. Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, esse terceiro monstro, ele é difícil de se vencer. Não é impossível, mas ele não é fácil. E você saber o que esse monstro proporciona? Ora, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21 vai dizer o que essa obra da carne, que diz aqui, ó, os quais andávamos antes nos desejos, fazendo, e quando fala esse verbo fazer, é obrar. Fazer é obrar, obrando as vontades da carne. Sabe quais são as vontades da carne? Está aqui, ó. Gálatas 5, 19 e 21. Eu vou ler para você. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já vos adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. Você viu aí? Olha a lista aí. Obras da carne. E a gente tem uma mania de botar tudo culpa no demônio, né? É interessante. A gente não assume responsabilidade nenhuma. A gente não vê que muitas das vezes é falta de caratismo. É falta do caráter. E a gente acha que tudo é coisa da segunda cabeça. Tudo é coisa do diabo. Ah, porque passou uma mulher muito bonita e eu olhei com outro olhar. Eu não sei onde que eu estava com a cabeça, acho que foi o inimigo, sabe? O inimigo me perdoou. Inimigo coisa nenhuma. O diabo não tem culpa disso não. Isso aí é a pior coisa, que é questão do caráter mesmo da pessoa. Só que é mais fácil, né? Botar a culpa no demônio do que melhorar o caráter da pessoa. Porque você trabalhar no seu caráter, na sua personalidade. Então nós pentecostais, então principalmente,
Tudo é o diabo. Traiu a esposa, eu traí a esposa porque o inimigo fez um laço e eu caí. Coisa nenhuma, inimigo coisa nenhuma. Você que não tem caráter. Fica botando culpa no inimigo, não, é obra da carne. É a sua carne mesmo que é desenfreada. Você sabe, essas coisas chocam a gente e é para chocar mesmo. É para chocar mesmo, que nós temos que entender que nós estamos lutando contra 3 monstros. São 3 os nossos adversários. E a gente tem que saber separar as coisas. Sabe? Ele está dizendo aqui, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia. Sabe? Então, assim, não vamos ficar só culpando o demônio, não. Vamos olhar, às vezes é dentro de nós que precisa ter a mudança. É dentro de nós que precisa ser trabalhada essa questão. E isso nós temos que trabalhar para vencer, né? E por que ele diz aqui? Andávamos segundo o curso deste mundo, nós já falamos, segundo o príncipe da potestade, nós já falamos, versículo 3. Nós andávamos segundo o desejo da nossa carne e dos nossos pensamentos. Então veja bem, a luta é travada. Esse terceiro monstro, nós vamos ficar um pouquinho nele aqui, porque essa terceira cabeça ela é mais perigosa, é a mais terrível e é a mais difícil. Não é impossível, porque com a força do Espírito Santo você a controla. Mas essa é terrível, porque fala também a questão dos pensamentos. Pensamentos. Por que pensamentos? Filipenses capítulo 8, capítulo 4, versículo 8, Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Por que o apóstolo Paulo falou sobre essa questão de a gente pensar nessas coisas que são justas, puras, honestas e boas? Porque apesar do inimigo não conhecer o nosso pensamento, e o nosso pensamento ser um espaçozinho reservado que unicamente e exclusivamente Deus conhece, profundo do nosso coração, né? É que numa linguagem poética nós dizemos assim, que Deus conhece o profundo e o escondido do nosso coração, que é o nosso pensamento, apesar dele ser uma caixa blindada contra invasores, apesar do inimigo não saber o que nós estamos pensando, mas ele percebe no mundo espiritual. Há uma percepção no mundo espiritual. Deixa eu falar aqui para você entender melhor como é que funciona. Quando a gente está pensando em coisas más, a gente está num momento de ira, num momento que deixa a carne dominar, que você está com raiva, está com ira, tá irado, tá dando lugar à sua carne, você começa a emitir no mundo espiritual um cheiro, como se fosse um cheiro desagradável. Você está pensando, mas você está emitindo um cheiro desagradável. E os espíritos maus, né, o diabo e seus anjos, são como o urubu. Você que mora na roça, você sabe. O urubu é uma ave interessante, né, que Deus fez. Ela consegue, eu não sei como, eles conseguem sentir o cheiro. Às vezes nós, os humanos, não sentimos o cheiro da carniça e ele já está lá em cima voando ao local da carniça. Eles estão voando em círculo até que eles descem e identificam exatamente a carniça. Quando eu começo a pensar nas coisas más, quando eu dou lugar à minha carne, eu começo no momento de raiva, de ira, e eu começo a emitir esse mau cheiro no mundo espiritual. E aí o que vai se aproximar de mim? Vai se aproximar de mim exatamente aquele espírito mau para trazer a perturbação e a opressão. Agora, quando eu começo a pensar em coisas boas, eu emito também na minha mente um cheiro agradável, que ao mesmo tempo esse cheiro ele repele os espíritos maus para que eles não se aproximem da minha vida, da minha casa. Por isso que a importância do culto doméstico,
a importância da oração, a importância da gente sempre estar pensando no céu, a importância do nosso pensamento, elevarmos sempre o nosso pensamento a Deus, porque isso é uma forma que repele o espírito mal. Ele está dizendo aqui, nisto pensai, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Por que ele está falando? Porque o apóstolo Paulo sabia e conhecia a dimensão espiritual, sabia como é que funcionava o mundo espiritual. No momento que a gente está agora aqui meditando na palavra de Deus, que você está aí na sua casa meditando na palavra de Deus, você está emitindo no mundo espiritual um cheiro, está sendo repelido da sua casa todo o mal. Quando você louva, faz uma oração, você lê a Bíblia, e ler a Bíblia em voz alta é muito importante, né? Que uma coisa é você ler a Bíblia em silêncio, outra coisa é você ler a Bíblia em voz alta. Você ler a Bíblia em voz alta em sua casa, você está repelindo. Agora, se você é uma pessoa carnal e num momento de raiva, de ódio, de rancor, de falta de perdão no seu coração, você começa a emitir o cheiro desagradável, se acerca de você os espíritos que vão te sugestionar a fazer coisas que desagradam o nome do Senhor Jesus. Então, a nossa mente, irmãos, ela é um campo de batalha, nós temos que entender isso. A nossa mente, ela é um campo de batalha. Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer lá à igreja de Colossenses a mesma coisa que disse aqui para a igreja de Éfeso. Ele vai dizer lá em Colossenses 3, 1, 2, eu vou ler para você, diz assim, ó, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Olha o que o apóstolo está falando, olha como é que ele entendia o mundo espiritual. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Glória a Deus, está vendo aí? Como é que o nosso pensamento tem que estar cativo em Cristo? E onde que está em Cristo? Não está em cima? Cristo não está lá em cima? Nosso pensamento tem que estar cativo em Cristo. Então nosso pensamento tem que ser para cima. Essa passagem, pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão da terra. Eu sempre quando eu leio essa passagem eu lembro do Padre Léo. Talvez você pode dizer assim, mas o pastor está falando agora do padre. Eu gostaria que você entrasse no YouTube e colocasse lá, pregação do Padre Léo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Gostaria que você visse como esse homem pregou essa palavra de uma forma tão profunda, né? Que foi a última pregação dele, porque após isso ele morre, né? Essa foi uma das últimas pregações dele, e ele vai morrer depois. Mas, assembleano, ei, pentecostal, vai lá aprender com os católicos, vai lá aprender com os católicos, aproveita o que é bom deles lá. O que não for bom você bota num saco furado, e o que for bom você bota num saco com fundo. Mas vai lá, entra no YouTube e vê essa pregação do Padre Léo. O que é pensar nas coisas de cima e não nas que são na terra, né? Coisa tremenda essa questão aqui com o apóstolo. 3 monstros a vencer. Recapitulando: o mundo, o diabo e a você mesmo. É essa a nossa percepção. Continuando agora no versículo 4. Depois que Paulo colocou esse quadro assustador, que não dizer assim, esse quadro tenebroso, de dar medo, né? Um monstro de 3 cabeças, no versículo 4 ele começa assim, mas Deus. Oh, que maravilha, né? Essa conjunção adversativa. Glória a Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Olha lá. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. Olha que maravilha. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo,
ele começa a olhar para Jesus e ver o que aconteceu com Jesus acontece na vida de todo cristão. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou em Cristo e nos ressuscitou com Cristo. Então, o apóstolo vai falar aqui de uma... Assim como Jesus morreu e ressuscitou, a gente também estava morto e voltou a viver de novo. Assim como Jesus, Deus fez Jesus assentar à destra de Deus, ele também nos fez assentar em lugares celestiais. Isso aqui significa que ele nos elevou à nossa condição espiritual. Agora nós temos a elevação espiritual. Agora nossos pés podem estar na terra, mas a nossa cabeça, a nossa mente está no céu. Que lindo, né? E, irmãos, quando eu leio esse versículo de número 6, que diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, para pensar. O apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta aonde? Você lembra que eu falei lá na aula anterior? Aonde que ele estava escrevendo essa carta? Na prisão, em Roma. Ele preso, vamos pensar assim, com a sua liberdade restrita, talvez numa cela fria, suja, com outros talvez prisioneiros. Ele fala assim, que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Eu acho que se tivesse ali o amigo, o vizinho, o prisioneiro do lado, devia ter rido da cara dele, né? Meu Deus, o velho surtou mesmo, o velho tá doido. O velho enlouqueceu. Preso aqui igual um rato. Preso aqui nessa cela suja. Tá falando que agora está sentado nas regiões celestiais em Cristo. É porque ele não entendia a dimensão espiritual. Quem é filho de Deus, quem é nascido de novo, os pés podem estar na terra, mas o pensamento e a mente está no céu. Glória a Deus, aleluia. E Paulo sabia exatamente por que ele estava preso, porque ele coloca assim, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E aqui ele termina o testemunho dele, que ele começou lá no versículo 3, ele vai terminar aqui agora. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. É como se Paulo estivesse vendo que nos séculos vindouros, no século I, no século II, no século III, no século IV, no século V, no século VI, no século 100, no século XXI que nós estamos, e até Jesus voltar, a vida dele seria para a glória de Deus, para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco. Então, Paulo sabia do propósito da sua vida. Ele falou assim, olha, eu estou aqui no ano 65, eu estou escrevendo essa carta, mas essa carta aqui, ela tem um propósito maior. Essa carta aqui, Deus está usando a minha vida porque eu creio que ela vai servir para os séculos vindouros, para anunciar as abundantes riquezas da graça e a bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus, não só para esse século, não só para esse ano 65 que eu estou escrevendo aqui, mas também para o ano 2020. Que coisa tremenda, né? Olha a percepção espiritual do apóstolo, como é que ele tinha uma percepção espiritual. E aí ele vai entrar numa discussão agora, no versículo de número 8, ele vai entrar numa discussão agora sobre fé e obras. Falando também sobre salvação, ainda falando sobre salvação, ele vai entrar nesse detalhe aqui, no versículo de número 8, diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é presente de Deus. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha, aí vai começar uma discussão de fé e obra.
para a gente começar a entender agora essa parte aqui do versículo 8, porque até o versículo 7 ele estava falando do testemunho da vida dele, você tem que entender que Paulo vinha do judaísmo. E o judaísmo era uma religião muito de obras. Paulo vinha de uma religião legalista que tinha, por exemplo, 613 mandamentos, que eles chamam de mitzvah. 613 mandamentos, dividido entre obrigação e proibição, do que podia e não podia fazer. Você já pensou? Você fazer parte de uma religião que tem 613 tópicos do que você pode e não pode fazer? Que vai desde o jeito que você corta a sua barba, que não pode aparar aqui, que tem que usar o chapéu, que na hora da oração tem que usar a mensagem aqui, que tem que amarrar a fita no braço na hora da oração, que tem que varrer casa de dentro da casa para varrer a casa para fora, que não pode trabalhar no sábado, que não pode isso, que não pode fazer aquilo, que não pode, que tem que fazer. Você já pensou? Já pensou se o cristianismo fosse assim uma religião legalista? Uma religião de regras a serem obedecidas? E o perigo do legalismo é isso. É você começar a fazer ação sem entender o significado. É você começar a fazer a ação, fazer a obra, sem entender o que significa a obra, que é o chamado da fé que vem por detrás disso. Você não vai entender o significado. Então, por exemplo, os judeus estavam vivendo isso. Eles batiam no peito e diziam: não, eu sou muito amigo de Deus, porque, olha, eu me estou melhorando, mas nos 613 mitzvah, até semana passada, 500 eu bati a meta. Aí outro diz assim: ih, você bateu 500? Olha, não quero ser orgulhoso, não, modestas à parte, mas eu já consegui 550. É mesmo? Como é que... É, sabe? Uma religião feita por obra, que dizia que, por exemplo, no dia de sábado não podia acender fogo. No dia do sábado não podia acender fogo. Aí o judeu: não, porque o mandamento, mitzvah, diz que no sábado não pode acender fogo. Toda a comida tem que ser feita na sexta-feira para não acender o fogo no sábado. Aí sabe o que eles faziam? Para poder acender as luzes da casa, que não tinha energia elétrica naquela época, pagava gentil para acender as velas, para acender as lamparinas. Olha, sabe? Essas coisas que Paulo estava indignado, estava questionando essa questão. Sabe? Tinha que levar o animal para o sacrifício. Quem pecou tinha que pegar um cordeiro e levar para ser sacrificado no templo. Sabe o que acontece? Algum judeu teve uma ideia assim: bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar na porta do templo vendendo cordeiro, que vai ser melhor para mim. Eu ficar na porta do templo vendendo cordeiro. E foi uma maravilha, o cara ficou rico e milionário. Porque aí agora o judeu que pecava falava assim: ah, eu vou pro templo agora levar meu cordeiro pro sacrifício. Não, fulano, não se preocupa não, que lá tem para comprar. Aí chegava lá no templo, tava aquela cordeiro, é boi, é vaca. Olha, compre com a feira livre. Compre, esse aqui é bom, esse aqui é de apagar todo o pecado. Esse aqui, olha que bicho bom, bicho trabalhado. E esse boi aí vai comprar, não importa o seu pecado. Pecado, pecadinho, pecadão, o boi vai apagar tudo. Compre esse boi. Começou uma feira no templo. As pessoas vendendo pombo, vendendo cordeiro, vendendo boi, vendendo para o sacrifício. E as pessoas diziam assim: ah, não se preocupe de pecar não, porque chegando lá eu passo lá e compro um. Olha a situação da alegria. Então é igual alguns irmãos: ah, não pode trabalhar no sábado não, mas aí vai para a igreja no sábado e pega um ônibus. Quer dizer, ela não pode trabalhar no sábado, mas ela pode pegar um ônibus para ir para a igreja, né? O motorista pode trabalhar para ela, para levar ela para a igreja. Sabe, irmãos? Então, Paulo vai dizer sobre essa questão de obra, de que pode, não pode, de que essas regrinhas, sabe? Essas regras. Paulo vai ser contra isso e vai dizer: pela graça sois salvo. Graça significa aqui, a palavra graça significa favor imerecido.
Não é porque você é bonzinho, não. Não é porque você é bonitinho, não. Aqui está falando que porque pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido. Ninguém merece nada. E Deus olhou e deu esse presente. É por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Paulo aqui está cortando barato, né? Corta o barato dos judeus que batiam no peito e diziam ser mais crentes do que o outro, porque fazia isso, não fazia aquilo. Paulo que está dizendo, rapaz, a salvação não é porque você merece, não. Não é porque você é o bambambam, não, que você vai ser salvo, não. A salvação é um dom, quer dizer, é um presente de Deus. É Deus que te dá de presente. Sem você merecer, Deus te dá a oportunidade de se salvar. Aí, versículo de número 9, ele vai ser mais enfático no versículo de número 9. Ele vai dizer, no versículo de número 9, não vem das obras. Aí ele está chato, quando ele fala assim, ele quebra os judeus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deve ser uma coisa muito interessante, né? E é verdade, o objetivo, para que ninguém se glorie. Imagina você chegar no céu e o anjo te perguntar assim, por que você chegou até aqui? Aí a pessoa diz assim, não foi fácil não chegar aqui no céu, não. Cheguei aqui no céu porque, olha, jejuei muito. Jejuei pra caramba. Olha, fui na igreja, não faltava um culto. Fui na igreja direto, sabe? Jejuar, emagreci 15 quilos jejuando. Não foi fácil não. Lutei, mas consegui. Você não pensou? Alguém chegar no céu e falar que chegou no céu por causa disso. Não, porque, olha, não trabalhei no sábado do Senhor, não. Fazia nada no sábado. Ficava quietinho na minha casa estudando a palavra de Deus. Por que você chegou no céu? Se uma pessoa diz isso, irmão, daria o direito de pegar o anjo e mandar a pessoa para o inferno de novo. Porque para o verdadeiro cristão, quando alguém perguntar aí, por que você chegou até aqui? Se um anjo lhe perguntar, por que você chegou até aqui? Ele vai dizer assim, eu não merecia, mas pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, ele abriu a porta e eu passei. Porque você dizer que você chegou no céu, alcançou o céu, porque pela caridade, não, porque eu fui uma pessoa muito boa. Nossa, olha, nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, fui uma pessoa muito boa, ajudei muita gente. Olha, eu sou o máximo. Se você fala isso lá no céu, você está usurpando o lugar de Jesus, você está entendendo aí? Porque lá em Apocalipse capítulo 5, do versículo 9 a 10, eu vou ler para você, está dizendo assim, ó, o qual recompensará, não, diz aqui, em Apocalipse capítulo 5, 9, diz assim, e cantaram um cântico novo dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir o selo, porque fostes morto e com o seu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo e língua, povo, nação, e para o nosso Deus nos fizestes rei e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Pelo seu sangue comprastes para Deus toda a tribo e língua. É pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário que nós somos salvos. A glória é dele, é toda dele. Você quer ver aqui? Isaías 42, versículo diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor a imagem de escultura. Deus não vai deixar ninguém usurpar uma coisa que por direito é do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo aí por que o apóstolo falou aqui, ó, que a salvação não vem das obras, para que ninguém possa bater no peito e dizer que ela chegou no céu pelo esforço dela, e menosprezando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você acha que Deus ia deixar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário sem valor nenhum?
sem valor nenhum. Você acha disso? Muito pelo contrário, eu sempre costumo dizer, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário custou muito caro para Deus. E Ele não vai deixar isso passar batido. Ele não vai deixar isso passar batido. É tanto que fala aqui, sobre todos os que não creram, aqueles que não creram são chamados de filhos da ira de Deus. Então, motivo de sermos salvos, quando alguém te perguntar e você chegar no céu e dizer por que você chegou até aqui, você vai dizer, pelo único e vivo caminho que me deu acesso ao Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo. A fé. Este é o caminho que nos leva a Deus, que nos liga a Deus. Né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, não é do seu esforço, não vem de vós, é presente de Deus. Não vem das obras para você não bater no peito e dizer que você conseguiu pelos seus méritos. Ela vem de Deus. Isso é fé. Por isso que não adianta você ser uma pessoa muito boa. Se você for uma pessoa muito boa, se você for uma pessoa muito boa, mas você negar o filho, você não tem a salvação. Você pode até crer em Deus Pai, mas se você negar Jesus Cristo, não tem a salvação. A fé em Jesus é a chave, é a senha que abre a porta dos céus. A senha que abre a porta dos céus é a fé em nosso Senhor Jesus. Então, não tenta usurpar que é por direito do Senhor Jesus, não. As obras, elas não salvam. Mas assim, presta atenção agora no versículo 10, eu estou finalizando. Porque somos feituras suas, criadas em Jesus Cristo para as boas obras, com as quais Deus preparou para que andássemos nelas, nas boas obras. Presta atenção. O mesmo apóstolo Paulo, que vai dizer que a salvação era pela fé, ele também não descarta as boas obras. Ele equilibra a questão da fé e das boas obras. Então a gente vai entender pela palavra em Tiago, e aí eu preciso ler para você Tiago capítulo 2. Eu tenho que ler essa parte. Efésios, Tiago. Eu vou ler essa parte aqui. Tiago capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz Tiago, porque você tem que entender. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia é uma só. Paulo está dizendo aqui que a salvação é pela fé. Mas no versículo 10 ele também está colocando as obras aqui como importante. Então agora vem Tiago, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: meus irmãos, de que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Olha bem. Porventura a fé, só a fé sozinha, pode salvá-lo? Versículo 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de comida cotidiana, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe deres o pão e as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago falou assim, chama uma pessoa para orar, uma pessoa que está com fome. Se você orar e a fome da pessoa for embora, tudo bem, faz uma oração para ela. Se você orar e a fome da pessoa desaparecer na mesma hora, tudo bem, você pode mandar ela embora sem a obra, sem a caridade. Mas se isso não acontecer, se você não for capaz de abençoar na caridade material, de dar o seu alimento para aquele que te pede, diz aqui, ó, assim a fé,
se não tiver as obras, é morta em si mesma. Versículo de número 18. A gente está falando aqui de fé e obras. Isso aqui é um tema muito interessante. Mas dirá alguém, tu tens a fé. Aí o outro fala, eu tenho as obras. Mostra-te a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Então veja bem, fé e obras, irmãos, não se tratando de salvação, caminham de mãos dadas. Eu não posso colocar uma acima da outra. Eu não posso colocar a fé acima das obras e nem as obras acima da fé. Você está entendendo? As duas estão em equilíbrio. Paulo vai focar sobre a fé. Tiago vai focar sobre as obras. E você vai ver, pelo escrito de Tiago, que a fé sem obras não é fé. E a obra sem fé não tem resultado também nenhum. Então, para a gente haver uma concordância bíblica nesse estudo, a gente tem que falar de fé sim em nosso Senhor Jesus Cristo, o único caminho que leva o homem a Deus. Mas nós temos que falar das obras, que também são importantes, e as duas se complementam nessa visão de Tiago, dizendo aqui, versículo número 19, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e se estremecem. Versículo 20, mas, ó homem bom, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Você quer ver? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Deus pediu Isaque a Abraão e Abraão disse, não, Senhor, eu creio em ti. Tá, você crê, me mostra que você crê. Não, Senhor, eu te obedeço, tu és tudo para mim, me mostra aí. Faz aí, me mostra aí que você me obedece. E ele teve que fazer a obra do sacrifício do seu filho, ou pelo menos tentar fazer a obra do sacrifício do seu filho. Versículo número 2. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pela obra, ou seja, pelo fato de ele ter subido o Moriá, levado o menino lá, pegado o cordeiro, tentado matar o menino, botado sobre a lenha, o fato de ele ter feito essa obra todinha, a fé dele foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as escrituras que diz, e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago está falando o seguinte, não, Tiago está colocando fé e obra assim, de mãos dadas, inseparáveis. Não tem como separar. A fé sem as obras não funciona, assim como as obras sem a fé não funcionam. Para elas andarem, tem que andar de mão dada. É isso que Tiago está dizendo aqui. Versículo de número 23. Aliás, versículo de número... Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O homem é justificado pelas obras e não... Olha, ele está falando que é justificado pela fé também. Mas ele fala, não é somente pela fé. Existe a fé e existe as obras. Ele tá casando essas duas. Dizendo, de igual modo, Raabe, a prostituta, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os missionários e despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Olha como é que está aqui. Tiago está falando corpo e espírito ligado uma coisa com a outra. Tiago está dizendo que a fé sem as obras, ela está morta. Então Paulo aqui fala que a salvação não vem das obras, que a salvação vem pela fé. Mas Tiago está dizendo que a fé é junto com as obras. Então não tem como eu dizer que tenho fé e a minha obra, aquilo que eu faço, não condiz com a minha fé. Eu falo de amor, eu acredito no amor, mas eu odeio, eu não perdoo. Que o perdão é a caridade para o ofensor, né?
Para quem tem comida, tem fome, a caridade é o alimento. Mas para aquele que te ofende, a sua caridade, para dar para ele, é o seu perdão. Você já parou para pensar nisso? Que caridade, fazer... E quando eu falo caridade, é o amor em ação, né? Porque amor e caridade parece ser a palavra a mesma coisa, mas vamos deixar caridade para entender o amor em ação. Quando você é uma pessoa caridosa, você executa o amor em benefício do seu próximo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, olha, as obras, elas não salvam, mas não realizar as obras, elas podem te tirar do céu. Sim, as obras não salvam, mas não realizá-las, elas têm a capacidade de te tirar do céu, pois revela no fundo do seu coração que a sua fé não foi verdadeira. Você entendeu isso? Eu vou repetir. As boas obras não salvam, mas não realizá-las, elas têm a capacidade de tirar você do céu, pois revela no fundo do seu coração que a sua fé não foi verdadeira. Nós, então, irmãos, devemos ser caridosos. E assim, eu achei uma pena o comentarista ter colocado assim, apenas isso aqui, porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Botou só isso aqui, eu acho que a revista poderia entrar um pouco mais a fundo nessa parte, sabe por quê? Porque nós, os pentecostais, irmãos, estamos muito acostumados a falar de fé. Fé, fé, fé. E você já viu que não se prega mais em caridade? Em fazer o amor, em fazer o bem ao seu próximo? Não se prega. Não se prega. Você vai nos congressos hoje, as palavras são tudo para... Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E o que você vai fazer para Deus? Não se fala. Não se fala. A gente está vivendo hoje um tempo que só fala de fé e não se fala das obras. E aqui, a própria revista, a única coisa que a revista colocou é: porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Se o próprio apóstolo Paulo, ao final da revista, ele finaliza dizendo: porque somos feituras suas, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nas boas obras. Nem o apóstolo Paulo vai desqualificar as boas obras. Ele disse lá na sua carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo vai falar: o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Você já leu isso no livro do Apocalipse? A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Leia. São várias referências bíblicas. A cada um segundo as suas obras. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, para a igreja de Roma, ele vai escrever e vai dizer o seguinte: Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança, em fazer o bem, olha só, o apóstolo Paulo que está falando, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Que faz, estou falando faz, que faz o mal. Primeiramente judeu e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Olha o que está falando, a qualquer que pratica o bem. Estou falando de prática, eu estou falando de obra, eu estou falando de ação. Que pratica o bem. Primeiramente ao judeu, também ao grego. Só o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo não era contra as obras. Ele inclusive fala aqui que elas foram feitas para que nós andássemos nela, dizendo aqui, a qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, grife isso daí, fazer o bem, procuram glória, honra e corrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Grife isso aí, fazer o mal. Versículo de número 10. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem. Então,
o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que também pelas obras nós, juntamente com a nossa fé, nós somos salvos. Então preste atenção para você não começar a viver uma fé sem obra. Uma coisa é você falar, eu acredito em Deus, eu tenho Deus no meu coração. Não, Deus está no meu coração. Né? É igual aquela pessoa alcoólatra, né? O alcoólatra, você encontra ele na rua e ele fala assim, Deus está no meu coração. Ele tá... A vida dele toda destruída, ele achando que Deus está no coração dele. E o que é isso? É fé sem obra. Não vale nada. Tá? Então, a gente está colocando aqui que a fé, ela é fundamental para a salvação, mas as obras também são importantes. Irmãos, não vamos depreciar as obras. Vários versículos da Bíblia diz, cada um segundo as suas obras, que o julgamento será feito segundo as suas obras. As obras também são importantes, igualmente a fé. Sabe, mas nós assim, nós pentecostais achamos que é só fé, só importa fé, só importa falar em língua, só importa ir para a igreja todos os dias da semana, que agora nem está podendo ir, né? Só importa isso, não importa. Você pode falar 3, 4 línguas estranhas, mas aí você pode fazer fofoca também da vida dos outros, você pode destruir, matar a moral do outro com a fofoca, com a intriga. E aí? Que fé é essa? Né? É a fé sem obras? Então nós temos que aprender a ser caridosos. Igreja não prega mais isso, congresso não prega mais sobre caridade, sobre amor ao próximo. Parece que não se fala mais em amor ao próximo na igreja. Você não vê pregação mais sobre isso. Você só vai, Deus vai te abençoar, não, porque Deus vai fazer isso, porque Deus vai entrar com providência, porque Deus é isso, porque... Peraí. Tá, o que Deus vai fazer por você? O que você pode fazer por Deus? Você está entendendo? Então, assim, alto lá. Aqui está falando que existe vida eterna para os que fazem o bem, e obviamente, claro, creem no Senhor Jesus Cristo, e aqui está dizendo também que há condenação para os filhos da desobediência. E aí surge uma coisa que inventa cada coisa. Eu fico pensando, como é que as pessoas inventam cada coisa? Um ditado assim, já viu? Não, porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Onde está na Bíblia que o pecador Deus ama? Porque a minha Bíblia fala que sobre os filhos da desobediência vem a ira de Deus. Você leu aqui 2 versículos 9. Mas indignação e ira aos que estão de contendas e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Aqui está falando condenação e ira. Mas quem que inventou uma coisa dessa? Que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Se a Bíblia está dizendo que os pecadores serão lançados no lago de fogo e enxofre. Jonathan Edwards, em 1741, fez uma pregação que impactou os Estados Unidos, quando ele pregou sobre os pecadores nas mãos de um Deus irado. Abalou as estruturas dos Estados Unidos com essa pregação em 1741. Jonathan Edwards, ele vai pregar dizendo os pecadores na mão de um Deus irado. E a gente está enganando o povo, dizendo, Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Deus odeia o pecado e os pecadores estão debaixo da espada da lei de Deus. Olha o hino 15 da harpa cristã. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Olha o que diz. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. A gente está escondendo a espada. Irmãos, a igreja não está pregando sobre mais espada. Aí o camarada trai a esposa, vive uma vida de pecado dentro da igreja, lá no motel, lá no leito, coisas. Aí a pessoa vai assim, eu estou todo errado, mas Deus me ama.
Deus me ama porque Deus ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Mentira! Você não está tendo noção da ira de Deus, da espada de Deus que está no seu pescoço para te pegar. Sabe? Eu acho que a gente está errando, a igreja está errando de não pregar a palavra de Deus. Existe, diz aqui, ó, ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora os cães, os feiticeiros e todos que amam e cometem a mentira, ficarão de fora, serão lançados no lago de fogo e enxofre. E a gente dizendo que Deus ama o pecador. E o pecador pecando, não acreditando que Deus o ama. Enquanto que a palavra de Deus está dizendo aqui que sobre os filhos da obediência, da desobediência, sobre os filhos da desobediência vem a ira de Deus. Então vamos melhorar isso daí? Para a gente terminar. Não fala assim que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, não. Vamos melhorar isso daí. Vamos dizer assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador que se arrepende. Coloca essa palavrinha na frase final, aí vai ficar legal. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador que se arrepende. Sempre diga isso. Nunca fala, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não fala isso, porque aí o inimigo vai usar a própria sua pregação para aquele pecador lá achar que Deus ama ele, que ele está exatamente no amor, dentro do centro do amor de Deus. E a Bíblia está falando que sobre ele está a espada da lei, que sobre ele está a ira de Deus, sobre ele está a condenação de Deus. Então vamos dizer a coisa certa, vamos falar a coisa certa. O objetivo da escola dominical é exatamente te ensinar você a tornar um cristão melhor. Então sempre diga, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador quando ele se arrepende dos seus pecados. E sobre as boas obras, eu volto a frisar isso aqui. A igreja precisa pregar sobre boas obras. Desde que eu nasci, eu não conheço uma igreja evangélica que eu entrei e que alguém estava pregando assim, olha, porque você precisa ser um bom cristão, ajudar o próximo, ajudar através dos famintos, aqueles que estão com fome, você levar o alimento. Irmãos, tem cristão que não entrega o dízimo na igreja. A gente está tão acostumado numa igreja que é para Deus fazer, que é para Deus me abençoar, que é para Deus, que a gente não faz nada para Deus. A gente está achando que ser cristão é ir na igreja final de semana, domingo, segunda, terça, e tá bom, e que é crente. Crente não. Crente é o que você faz antes de você ir na igreja. É ajudar o necessitado. É socorrer a viúva. É fazer o bem. E eu estou falando só de dinheiro, não. Eu não estou falando só de caridade material, não. Porque, como eu falei, para quem tem fome, a caridade é o pão, é o alimento. Mas para o ofensor, a caridade pode ser o perdão. Você é capaz de perdoar aquele que te ofendeu? Isso também é uma caridade, é uma indulgência. Você está entregando, você está abrindo mão da sua razão para perdoar. Então, meus amados irmãos, falando sobre salvação, fechando soteriologia nesse estudo da carta de Efésios, o apóstolo Paulo não desprezou as obras. Não se iluda com isso. Basta eu ter fé no Senhor Jesus Cristo que você é salvo. Não se iluda com isso. Se você é salvo, você tem que fazer boas obras. Porque se você não fizer, essa sua fé é duvidosa. Porque Paulo e o escrito de Tiago é uma coisa só. Eles não estão contradizendo aqui. Eles estão dizendo que fé e obras é como o espírito e o corpo. As duas coisas estão juntas. Então é isso daí. Nós estamos finalizando o estudo, acabando aqui. Nós vamos parar no versículo de número 10 do capítulo 2 e domingo que vem, se Deus assim permitir, vamos estar dando continuidade ao estudo da revista. Esse estudo está sendo maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, assistam as outras aulas que estão gravadas na página da igreja. Se inscreva lá no canal da igreja, é muito importante você se inscrever lá no canal. Lá você vai ter todas as aulas, sabe? E é muito importante. Aproveita que a gente está no capítulo 2, nós estamos estudando toda a carta de Efésios, versículo por versículo. Está sendo maravilhoso. E eu vou finalizar aqui deixando a nossa sugestão bibliográfica.
Eu sempre gosto de fazer isso porque eu estou trabalhando aqui com professores, né? Eu sei que tem pessoas me assistindo que são professores da Escola Bíblica Dominical, ou até mesmo você que é aluno, sempre é bom sugerir livros ao final da aula. E a sugestão bibliográfica que eu vou dar aqui, eu espero que você já tenha lido esse livro, que fala sobre o tema da nossa lição, é um livro de Joyce Meyer, que fala O Campo de Batalha da Mente. É um best-seller, muito vendido nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Se você nunca leu, eu sugiro que você leia O Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer. Também é um livro antigo que eu gosto muito também, sobre tudo isso que nós falamos aqui, é do autor Frank, do autor americano, que é escrito Porcos na Sala. Não deixa de ler esse livro. Ele é pequenininho, chamado Porcos na Sala. Eu acho que ele é da época dos meus avós. É muito antigo esse livro. Mas você tem que ler esse livro. Porcos na Sala. Muito legal. Muito interessante. E a terceira sugestão literária que eu estou dando aqui, do autor Charles Sheldon, é um livro que eu acredito que você já tenha lido também, sobre que respalda tudo isso que nós falamos aqui, é Em Seus Passos, o que faria Jesus. Se você leu essa parte aqui, Em Seus Passos, o que faria Jesus, leia. Então aproveita a quarentena, que a gente está em casa aí, desliga um pouco a televisão, sabe? E leia um pouco de livros. Faz bem. Então estou deixando essas 3 sugestões. Alguns têm PDF, alguns têm na internet, você pode até baixar para você ler. O Campo de Batalha da Mente, Porcos na Sala e Em Seus Passos, o que faria Jesus. Amém? Muito obrigado por você que acompanhou a gente até aqui. Essa aula será regravada, vai ser masterizada essa aula, e depois já vai estar disponível nas redes sociais da igreja, tanto no YouTube quanto no Facebook, para você acompanhar após essa aula, tá certo? Deus abençoe a todos, né, e que Deus possa te abençoar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.